Convidamos também para compor a nossa mesa de honra a senhora assessora especial do ministro da Justiça e coordenadora nacional do PRONASSE, Tamires Sampaio. Agradecemos a presença de todas as autoridades que compõem a mesa de honra e também agradecemos a presença da deputada estadual do Mato Grosso do Sul, Gleice Jane. A Casa da Mulher Brasileira, CMB, é um espaço de acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias. A construção, manutenção e ampliação das Casas da Mulher Brasileira integra o programa Mulher Viver Sem Violência, uma prioridade para a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e para SENEV e para o Ministério das Mulheres. O Encontro Nacional, em sua primeira edição, tem o objetivo de gerar o debate e trocas de informações sobre como é realizado o atendimento dentro das realidades e diversidades de cada localidade, contando com a participação das coordenações e colegiados gestores das casas em funcionamento hoje no país. E para darmos início aos pronunciamentos desta solenidade, convidamos a presidenta substituta da ENAP, Natália Pérez, para uma fala de boas-vindas. Bom dia a todas, especialmente a todos. Gostaria de começar cumprimentando aqui minhas colegas de mesa. Acho que é a primeira vez que eu estou ao lado em uma mesa da ministra Cida, a ministra Sônia Guajajara. É um prazer tê-las na ENAP e estarmos juntas na condução de algumas das políticas mais importantes dessa agenda desse governo. Gostaria de cumprimentar também a Kiki, parceira, que tem estado junto conosco, representando a Esther aqui no Ministério da Gestão e Inovação, com quem temos desenvolvido diversas ações conjuntas. Cumprimentar também Denise, desculpa, está ali no cantinho concentrada, colega Tamires, e a todas vocês e a todos vocês presentes aqui conosco hoje. Tem sido um desafio grande retomar algumas agendas, né? Temos muitas pautas urgentes e importantes e a ENAP se sente honrada, aqui em nome também da presidenta Betânia, de fazer parte de muitas dessas iniciativas e de receber aqui na nossa casa eventos que celebram e anunciam mudanças importantes. Estava conversando pouco antes de começarmos aqui com o Kiki a respeito dos desafios que ainda temos, né? Em pouco tempo de governo, acho que conseguimos avançar bastante e pautar e nos posicionar e firmar compromissos importantes, mas sabemos que quando nós falamos, por exemplo, das casas da mulher brasileira, falamos especialmente da mulher negra, que ainda está na base da pirâmide, como uma mulher que precisa de proteção aos direitos, de políticas afirmativas e de garantias, e temos ações nesse sentido, mas é óbvio que os resultados não são imediatos, né? E
esperamos ter cada vez mais mulheres negras também na composição das mesas e nas lideranças, e temos alcançado alguns resultados. Esperamos muito em breve ter outros resultados mais expressivos nesse sentido. É bom também, é um orgulho fazer parte de uma mesa que anuncia ações concretas, né? As pessoas têm pressa. A mulher vítima de violência, ela não pode esperar. E ações concretas como essa são ações que, de fato, fazem a diferença para essa população sobre a qual estamos falando. Deixo aqui a palavra agora às minhas colegas com essa sensação e esse sentimento de gratidão, de orgulho de fazer parte deste evento, desta pauta, né? Todas nós aqui, quando nos olhamos, apesar de termos histórias diferentes, apesar de termos dificuldades diferentes, sabemos como mulheres aquilo que compartilhamos também. Temos muitas coisas em comum e isso nos une em prol daquelas que ainda não conseguiram ter seus direitos plenamente, sua dignidade plenamente preservada. O nome, né, Casa da Mulher Brasileira, é um nome que traz em si muito significado. Casa como aquele lugar de proteção, o lugar onde deveríamos nos sentir seguras, protegidas. Mulher, quando sabemos que, quando falamos de mulher, falamos da grande maioria das casas são sustentadas por mulheres e são gerenciadas por mulheres. Então, quando falamos de mulher e Casa da Mulher Brasileira, falamos da Casa das Crianças também. Vítimas, onde há uma mulher vítima de violência, há provavelmente junto dela crianças vítimas dessa violência. E quando falamos de brasileira, a gente fala de um país em que ocupa os primeiros lugares em violência contra a mulher e em mulheres arrimo de família. Então, nós não estamos protegendo apenas a mulher. Quando falamos em Casa da Mulher Brasileira, nós estamos protegendo as famílias, as crianças. Nós estamos garantindo o mínimo de dignidade para o nosso país, para o futuro. Obrigada pela oportunidade de compor essa mesa com vocês. Obrigada por escolherem estarem na INAP para celebrarem esse evento. Muito obrigada. Sigamos, que tenhamos dois excelentes dias. Agradecemos a senhora Natália Teles e anunciamos a palavra da senhora assessora especial do Ministro da Justiça e coordenadora nacional do PRONASSE, Tamires Sampaio. Bom dia a todas. Para mim é uma felicidade estar aqui na abertura desse evento, o primeiro encontro nacional da Casa da Mulher Brasileira. Queria cumprimentar, e aí é sempre uma felicidade estar em uma mesa repleta de mulheres que são grandes referências de luta, que tem na sua história e na sua trajetória a construção de políticas para o enfrentamento à violência contra a mulher, mas a construção de políticas para construir uma sociedade, um país em que nós, mulheres, possamos viver de maneira digna e que a gente não tenha o receio de estar na rua ou estar em casa e poder ser violentada apenas pela condição de ser quem a gente é. O Brasil, ele é um país marcado por uma estrutura racista, misógina, e a gente vê essas violências contra as mulheres, contra a população negra, contra os povos indígenas, contra as LGBTs, contra a classe trabalhadora sendo refletidas de diversas formas. E aí estar no governo federal, em um governo de união e reconstrução, um governo novamente do presidente Lula, também ter uma possibilidade de construir políticas públicas que pode
de maneira concreta, transformar essa realidade e combater essas violências sistemáticas, né? Eu vim aqui para trazer o abraço do ministro Flávio Dino. Ele teve um compromisso que já estava marcado e não pôde vir para cá, mas o ministro ele é um entusiasta muito grande, um parceiro, pode dizer assim, da luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Quando ele foi governador do Maranhão, durante a gestão, construiu a Casa da Mulher Brasileira e a Casa da Mulher Maranhense também, como um reflexo na Casa da Mulher Brasileira na época. E assim que iniciou o ano, eu lembro que em janeiro, na primeira semana, quando teve a primeira reunião da equipe do secretariado do Ministério da Justiça, ele falou assim: vamos construir políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu quero que todas as secretarias aqui tenham alguma ação concreta, seja para garantir acesso a direitos, seja para garantir o enfrentamento à violência, e assim foi feito. Eu lembro que na sequência o Ministério das Mulheres, a ministra Cida, já acionou o Ministério também, porque para organizar as ações para o evento do dia 8 de março, que foi um evento histórico, com medidas concretas, já em menos de 100 dias do governo, o Ministério das Mulheres, que foi recém-criado, conseguiu construir um conjunto de políticas que a gente está vendo se concretizar durante o ano. Então, queria aqui também parabenizar e trazer um abraço caloroso para a ministra Cida. E aí, nesse processo de formulação do Ministério da Justiça sobre essas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, também estava num processo a retomada do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que eu tenho a felicidade de coordenar. O primeiro eixo do PRONASSE é o enfrentamento à violência contra a mulher, porque a gente acredita que não dá para construir políticas de segurança sem garantir uma sociedade mais segura para as mulheres. A gente vem vendo nos últimos anos o número de feminicídios, de violência aumentando, em especial contra as mulheres negras. E aqui eu também falo como uma militante do movimento negro. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando o movimento negro denunciava a questão do genocídio, tinha um foco específico em homens jovens negros, e hoje não dá mais para falar sobre o genocídio da população negra sem falar sobre o aumento da violência, do feminicídio contra as mulheres negras, em especial contra as jovens mulheres negras, né? Então, ter como prioridade a construção de políticas de enfrentamento, de prevenção à violência contra a mulher é fundamental, e a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento muito importante para garantir esse acolhimento e esse processo de rede do combate e da execução, inclusive, do processo de violência contra as mulheres, né? O espaço de acolhimento, mas é também um espaço para garantir que essas denúncias, quando chega no poder público, na delegacia, ela de fato tenha consequência e que os agressores sejam de fato punidos. Então, é mais um abraço, né? Cumprimentar mais uma vez todas da mesa, Denise, companheira de luta já de muitos anos, Cristina, ministra Cida, ministra Sônia, uma grande referência também, e a Natália, que está recebendo a gente aqui nesse evento, dizer da felicidade para nós, o Ministério da Justiça, tá aqui, e dizer que nós, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos à disposição para a construção dessa luta, não apenas para a construção das 40 Casas da Mulher Brasileira, que a gente já anunciou em parceria com o Ministério das Mulheres, para fortalecer essa luta, mas para toda e qualquer política de enfrentamento e de prevenção à violência, para a gente garantir que o Brasil, de fato, seja um país seguro para nós, mulheres. Obrigada. E agora, com a palavra, a senhora secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, Denise Mota Dal. Bom dia. Bom dia a todas. Queria inicialmente saudar a nossa ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a ministra do Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, agradecer muito a presença. A Cristiana Mori, a Kiki Mori, nossa secretária executiva do Ministério da Gestão e Inovação, a Natália Teles, presidenta adjunta aqui da ENAP, e a Tamires Sampaio, como ela disse, companheira de militância e de lutas por
mais e melhores serviços públicos e políticas de proteção e segurança no Brasil. É uma alegria te receber nessa jornada. Estamos em parceria forte com o Ministério da Justiça, prevendo a construção de mais 40 novas casas da mulher brasileira. E quero muito saudar todas as gestoras das Casas da Mulher Brasileira, as coordenadoras das Casas da Mulher Brasileira, as gestoras municipais e estaduais, as componentes dos colegiados coordenadores das Casas da Mulher Brasileira aqui presentes. Eu estou aqui com uma lista de presença e nós temos gestoras presentes de Fortaleza, São Paulo, Campo Grande, Brasília, Curitiba, Boa Vista, São Luís, Imperatriz do Maranhão, Quixadá, Crato, Dourados e Cuiabá. Alguma cidade não foi citada? Todas precisamente citadas. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Será a partir das informações que vocês trarão, informações, debates, considerações, problemas, propostas de soluções que vocês nos trazem nesse primeiro encontro nacional das Casas da Mulher Brasileira, é que nascerá a atualização das diretrizes e protocolos de atendimento nas Casas da Mulher Brasileira. Em 3 de fevereiro de 2015, era então inaugurada a primeira Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, com a presença da então presidenta Dilma Rousseff, da ex-ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecute, e da então secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Cida Gonçalves. Foi um esforço muito grande para a inauguração daquela primeira Casa da Mulher Brasileira, e eu, então, como secretária municipal de Políticas para as Mulheres de São Paulo, fui muito feliz conhecer a inauguração, conhecer a primeira Casa da Mulher Brasileira, por estar bastante ansiosa e preocupada com a perspectiva de inauguração em breve da Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, na época em construção. Então, foi muito simbólico, como gestora, conhecer aquela primeira casa em funcionamento, toda a articulação dos serviços multidisciplinares, multiprofissionais, a empolgação do movimento de mulheres em finalmente conseguirmos inaugurar aquela que seria a primeira de muitas casas da mulher brasileira. Porém, o fato hoje de nós, 7 anos depois, estarmos realizando o primeiro encontro das Casas da Mulher Brasileira, mostra que o golpe que cassou a presidenta Dilma em 2016 trouxe uma interrupção nesse processo. Até hoje, nós não tivemos... Bom, o programa Mulher Viver Sem Violência foi extinto, foi agora retomado e relançado pelo presidente Lula e pela ministra Cida Gonçalves, porém, o orçamento foi praticamente zerado nesse período, sendo subsidiado apenas com algumas emendas parlamentares. Não houve atualização dos protocolos, não aconteceu uma política de aumento da quantidade e avaliação da qualidade do atendimento, fundamental para a continuidade da valorização das Casas da Mulher Brasileira. Não houve intercâmbio, não houve um sistema digital interativo entre as Casas da Mulher Brasileira que estão em funcionamento. Não houve uma política efetiva de capacitação das equipes que estão atendendo nas Casas da Mulher Brasileira. Não houve avanço na construção de Casas da Mulher Brasileira voltadas para as especificidades dos territórios, por exemplo, para as mulheres indígenas, por conta de uma visão de desmonte dos serviços públicos. E, a partir deste desmonte dos serviços públicos que imperou no nosso país, a rede de serviços de enfrentamento à violência de gênero
também foi muito afetada, assim como a saúde, educação, assistência social. A rede foi abalada e enfraquecida e fragmentada. Porém, o Brasil voltou a respirar. E no dia 8 de março, tivemos finalmente o relançamento do Mulher Viver Sem Violência. É nesse contexto de reativação do programa Mulher Viver Sem Violência que nós, neste primeiro encontro, vamos traçar as estratégias de fortalecimento, de articulação, de maior intercâmbio, de atualização dos protocolos da Casa da Mulher Brasileira. Porém, nesses 7 anos depois, aumentou a pobreza, a precarização na vida e no trabalho das mulheres e a violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na pesquisa relacionada ao ano de 2022, indicou que 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2022. E que a cada 3 mulheres no Brasil com mais de 16 anos, uma já sofreu violência física ou sexual de parceiros. Ademais, além do aumento da miséria, da precarização do trabalho, que afetou frontalmente as mulheres, também com o aumento do número de licença de armas, aumentou a morte das mulheres. O Instituto Sou da Paz, na pesquisa O Papel da Arma de Fogo na Violência contra as Mulheres, indicou que o número de feminicídios de brasileiras aumentou 5% em 2020 com armas de fogo. Com armas de fogo. E no Norte e Nordeste, os índices são superiores a essa taxa nacional. E que em 2020, a cada 2 mulheres mortas, assassinadas no país, uma foi morta a tiros. Portanto, essa cultura de desmonte dos serviços públicos, somada ao maior armamento da população, ocasionou esse aumento da violência. E, nesse período, a misoginia, o racismo, o machismo, a transfobia, a lesbofobia, expressa sem vergonha nenhuma por machos propagadores da violência contra as mulheres, autorizando, incentivando nas redes sociais a violência de gênero, também colocou álcool nessa fogueira que resulta na morte de milhares de mulheres por conta da autorização, da subjugação, da desvalorização da vida das mulheres. E, indo para a conclusão, o nosso objetivo, enquanto Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, finalmente, dentro de um ministério exclusivo para políticas para as mulheres, é reconstruir essas políticas, renovar os serviços e as diretrizes de funcionamento, formulando, reformulando e coordenando em diálogo com a sociedade civil, gestoras municipais, estaduais e diversos entes da rede de enfrentamento à violência, a política de enfrentamento à violência de gênero, com tolerância zero. Muito obrigada pela participação. Ouviremos agora as palavras da secretária executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Cristina Mori. Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria dar as boas-vindas a todas, a todos, a todes, quem está aqui, quem também está longe, que acho que tem gente que depois vai assistir a gente em vídeo, e cumprimentar essa mesa linda de mulheres que eu admiro, todas. Votei na Tamires para deputada federal, admiro a Natália, a Sônia já estava eleita, então senão eu tinha votado nela também. Declarada aqui, que bonito. E as grandes companheiras aqui, Denise, que estávamos lá juntas na Prefeitura de São Paulo, justamente nesse momento que ela descreveu,
né? E a Cida, a gente desde o início, na verdade, as ministras Sônia e Cida, a gente lá no Ministério da Gestão, desde o início dessa reconstrução, né? A criação do Ministério dos Povos Indígenas, a recriação do Ministério das Mulheres, ou na verdade a criação como ministério mesmo, né? Com esse nome pela primeira vez, temos tentado dar o maior apoio. Eu sempre acho que a gente está em dívida, e a gente está mesmo. Tem muita coisa ainda para ajudar a fortalecer o papel principal do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos nesse momento de governo, de fato, reconstruir a capacidade do Estado de fazer política pública, né? A gente tem as nossas instituições fortalecidas, com pessoas, com perfil, com competência, com o desejo político de fazer a transformação, de trazer de volta para o serviço público esse ethos de que a gente está aqui para a população, para prestar o melhor que a gente pode fazer pelo nosso país, para que ele seja menos desigual, mais inclusivo, para que ele seja menos violento, para que a gente possa ter menos racismo, menos machismo e um desenvolvimento que seja justo e equilibrado, tanto do ponto de vista ambiental como social. Então, é com esse espírito que a gente chega no Ministério da Gestão, né? Parece que gestão é uma coisa tão interna, mas a gente está querendo transformar por dentro o que o governo vai fazer para fora o tempo todo. E eu fico muito, muito feliz mesmo. Vocês não têm ideia da minha felicidade de começar a semana nesse evento, porque quando a gente fala de política pública, a gente está aqui em Brasília, a gente está ali discutindo a medida provisória, a lei, o decreto, não sei o quê, mas a política ela acontece lá no território, lá onde vocês estão, né? Cada gestora, cada coordenadora de casa aqui, cada pessoa que atua no município, é onde acontece. E é tão fundamental a implementação, e às vezes ela é tão invisível, né? Que as pessoas acham assim, aprovou a lei, aconteceu. Não é verdade. A gente sabe que tem um caminho gigante que exatamente precisa desse fortalecimento das capacidades do Estado para estar, de fato, entregando a melhor política e cumprindo o nosso propósito, o nosso papel. Então, eu celebro muito nesse encontro, na verdade, esse primeiro encontro da Casa da Mulher Brasileira, porque ele é um tipo de equipamento, né, como já falaram aqui na mesa, fundamental, que é lá no território que as coisas se articulam. Essa rede que a gente precisa construir de apoio às mulheres vítimas de violência, ela acontece lá no território, ela demanda o diálogo entre os diferentes atores, de diferentes poderes que estão ali para poder, de fato, né, existir esse substrato. Não é a atuação de nenhuma área específica que vai resolver o problema, é só quando a gente articula e faz junto. Então, e poder escutar de quem está lá na ponta quais são esses desafios, vocês trocarem também entre vocês e conosco o que são esses desafios, é o que faz, de fato, a política poder avançar e alcançar os seus objetivos. Então, é uma felicidade enorme mesmo estar aqui. E eu acho também que, não sei se todo mundo sabe do papel específico que o Ministério da Gestão está tendo em algumas coisas, a gente está coordenando um GT de combate ao assédio no governo, né, no serviço público, com parceria com mais 8 órgãos, entre eles o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça também, que estão aqui, o MIR e tantos outros. E a gente quer que o alcance disso não seja só de quem é servidora estatutária, né, quem está concursada, mas que isso alcance também as terceirizadas, as comissionadas, todas as mulheres que estiverem atuando num espaço público de governo, que essa política alcance todas, sem exceção. E acho que mais do que isso, e isso vai envolver vocês diretamente em algum momento, a gente conseguiu, né, na nova lei de licitações, aprovar a contratação de 8% de mulheres nos contratos de mão de obra terceirizada, mulheres vítimas de violência, com especial atenção às mulheres negras. E a gente está começando a construir os acordos de cooperação técnica para viabilizar isso, né? Porque, como eu falei, tem uma lei aprovada e como é que a gente faz com que ela aconteça? Normalmente, quando vem esses problemas para a gente, as pessoas ficam assustadas. Assim, mas como que vocês vão conseguir fazer isso? A gente vai conseguir. A gente ainda não sabe fazer isso, mas a gente vai fazer, porque a gente quer fazer. E a gente vai articular, né, todos os agentes públicos necessários para que isso aconteça. Então, o primeiro acordo de cooperação deve ser assinado com o Distrito Federal aqui, ele já está um pouco engatilhado. O segundo deve sair com o Rio Grande do Norte, e eles nos servirem de espaços de experimentação para o que a gente precisa articular para garantir,
né, que essas mulheres vão ser, primeiro, que essa cota vai ser atendida, que essas mulheres estejam protegidas nos seus direitos, que tenha sigilo sobre essas informações, que a gente possa ter ações de desenvolvimento com essas mulheres e com as empresas que as contratam. E a gente também tem previsto ali na lei que na licitação, um dos critérios de desempate é o tratamento equitativo entre homens e mulheres nas empresas, né? E eu estou lembrando da aprovação da lei do salário equivalente também, né? E ser o mesmo salário para a função igual. Isso é um passo, né? Mas outras políticas também de equidade de gênero dentro das organizações vão ser consideradas aí na viabilização dessa lei. E a gente acha que assim essa cota de 8%, ela é só um exemplo de política que requer uma grande articulação para que ela aconteça, né? Que ela pode trazer desdobramentos importantes, tanto de ampliar as denúncias, né? De que a gente saia do medo de denunciar a situação de violência e isso possa ser levado para onde é competente tratar disso, que a gente possa de fato trazer para a sociedade a visão de quanto isso é importante, para além às vezes do lugar onde está sendo atendida, né, aquela pessoa, mas que isso se desdobre para um reconhecimento social desse problema e que a gente como sociedade também se engaje para além do poder público no enfrentamento à violência contra as mulheres, e que, enfim, no fundo o que a gente quer é a tolerância zero, né? Ou seja, que isso não aconteça e que as mulheres deixem de ser vítimas de violência. E todo o esforço que a gente puder fazer para que isso aconteça, acho que a gente contem com o Ministério da Gestão e da Inovação para isso. A ENAP, né, é uma organização vinculada ao Ministério da Gestão. Toda vez que eu venho aqui, eu fico super feliz de ver todas as coisas que a ENAP vem fazendo e ser o espaço que acolhe esses encontros. Então, só reiterando, reforçando aqui as palavras da Natália, se sintam bastante à vontade para ter nessa casa aqui o melhor encontro que vocês possam conduzir e anfitriar conosco. E contem com a gente por todo o apoio que seja necessário para conduzir essa política pública. Quero celebrar novamente essa mesa linda e essa participação linda de vocês aqui. Acho que esse encontro tem tudo para ser um marco mesmo, né, Denise? Como a gente estava falando lá no começo, primeiro encontro, né, em tanto tempo que essa política existe. Então, de fato, que isso seja um momento de reinauguração para um ciclo bem frutífero e produtivo. Obrigada, gente. Convidamos para compor a mesa a deputada federal Camila Jara. E já com a palavra, a deputada Camila Jara. Bom dia a todas aqui presentes. Eu queria muito cumprimentar a mesa toda, nas pessoas das ministras Sônia e na ministra Cida, do meu estado. E eu queria dizer que é muito importante estar aqui representando o Mato Grosso do Sul, mas enquanto Câmara Federal, falando de um programa que foi extremamente bem sucedido. E em Mato Grosso do Sul a gente teve a primeira experiência e mudou a perspectiva da cidade, mudou a relação das mulheres em relação à violência doméstica. Então, cada uma de vocês aqui tem uma responsabilidade imensa de não só acolher essas mulheres, mas nas casas fazer com que ela transforme a mentalidade geral. E é notório o como a gente começou nos últimos anos, através das políticas do governo federal. A gente parou por um tempo, mas vê o quanto nós avançamos no debate sobre violência contra a mulher, no debate sobre relacionamentos abusivos. E eu tenho certeza que a implementação de cada casa no país, que está vindo ainda, né, Cida, vai salvar muitas mulheres e vai fazer com que
outras mulheres possam sair da situação de violência e exercer todas as suas potencialidades. Que esse encontro sirva para que a gente possa pensar em como melhorar a efetividade da Casa das Mulheres Brasileiras, como ampliar o atendimento, como contemplar todas as mulheres para que elas cheguem na casa, sejam atendidas e sejam acolhidas. E quando eu falo todas, a gente para pensar nas mulheres negras, nas mulheres indígenas, nas mulheres trans, que muitas vezes acabam nem chegando nessas casas. Então, que a gente possa avançar cada vez mais. E eu tenho certeza que todas vocês juntas, com o apoio do que precisar na Câmara, para a gente lutar pelas emendas, para ampliar o orçamento, vocês vão estar pensando soluções para que a gente consiga inovar e para que a gente consiga fazer com que a Casa da Mulher Brasileira seja referência no mundo inteiro, porque a gente vai conseguir sim sair desses 4 anos reduzindo o índice de violência e, mais do que isso, salvando as mulheres para que elas entendam que ninguém precisa sofrer violência. Muito obrigada. Ouviremos agora a senhora ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Bom dia a todas as mulheres coordenadoras, gestoras, presidentas de suas entidades, professoras, lideranças. Que bom estar aqui também compondo essa mesa, né, com tantas mulheres de luta, mulheres comprometidas, mulheres, né, aguerridas, que certamente já estão na história, né, nessa história de transformação, nessa história de luta por respeito, né, por participação das mulheres em todos os espaços. E quero saudar aqui também as mulheres do meu estado do Maranhão, de forma especial, né? A gente sempre encontra, né, as pessoas do estado, né, Camila? Assim, a gente já olha certinho quem é ali conterrâneo. Bom, gente, e para mim, assim, uma grande alegria mesmo estar aqui participando desse momento, né, o primeiro encontro, né, das casas da mulher brasileira, e que tem tanta expectativa de avançar, né? E para mim muito mais alegria estar hoje como a primeira ministra de Estado, né, dos povos indígenas. Esse ministério recém-criado e que me faz sentir também mais segura por estar junto com tantas outras mulheres que estão hoje compondo também esse plenário dos ministérios, né? E cada uma das que estão aqui representando os seus ministérios, né? Como a Tamires, a Kiki, é assim que a gente te chama lá, Kiki, viu? e a ministra Cida, que também dá segurança para a gente, né? Contar com essa parceria, contar com todo essa responsabilidade, esse compromisso que faz a gente ter essa esperança todos os dias de que é possível a gente avançar muito em 4 anos. Quando a gente pensa, né, o que foi esses 6 e principalmente esses últimos 4 anos, né, que a gente viveu aí, tanto o aumento da violência, né, por conta dessa liberação das armas, mas também por conta do ódio que foi disseminado na sociedade, né, contra tudo, contra todas as pessoas que lutam, contra todas as mulheres. Então a gente viu isso muito, assim, né, de forma, né, física até com cada uma de nós. E aí a gente entra agora, né, junto com o governo Lula e já sente, né, esses novos ares, a autoestima das pessoas, né, a esperança das mulheres crescendo. A gente sente isso no dia a dia. Mas também a gente vê o quanto ainda essa revolta que estava, né, antes aí, ela continua muito viva e querendo destruir ainda tudo que a gente vem tentando fazer, né? E lembrar também que para a gente conseguir votar foi uma luta muito grande de outras mulheres que tiveram antes de nós, para com que a gente tivesse direito a votar e ser votada hoje, né? Hoje mulheres deputadas, hoje mulheres senadoras, né? E tivemos a primeira mulher presidenta que foi destituída, mas a gente sabe também que foi por conta disso, né? Ainda dessa não aceitação
para as mulheres ocuparem esses espaços. E vi ontem também que Getúlio Vargas, né, proibiu o futebol para mulheres, né? Incrível isso, né? Não sabia. Foi proibido o futebol para mulheres. Hoje nós vemos tantas mulheres aí, né, fortes, campeãs. E aí, inclusive, hoje temos uma mulher ministra do esporte, né? Então, isso também pode ser considerado um grande avanço na política brasileira, né? Mas também, gente, né, nós percebemos avanços e, infelizmente, temos que conviver também, né, com a liberdade na internet e ainda de ver, né, tantos manifestos de apoio a estupradores, né? Então, é lamentável de ver hoje, por exemplo, né, o quanto de exaltação a pessoa que foi denunciada ontem no Fantástico, né, por estuprar mulheres. E aí hoje, né, as pessoas, força para você, né, você vai sair dessa. Então, é um absurdo ainda a gente ter que conviver com isso, porque são pessoas que estão ali colocando as suas posições, né? E essas posições não estão só nas redes sociais. Elas estão nas ruas, estão no nosso trabalho, estão em todos os lugares, né? Então, isso mostra o quanto nós ainda temos que lutar, né, e enfrentar para a gente combater de vez ainda, né, esse ódio ainda e toda essa violência de gênero e toda essa violência doméstica, sexual, que a gente ainda, né, convive hoje em todos os lugares. Bom, mas, né, se a gente fala de violência em todos os lugares, do aumento do feminicídio, violência contra as mulheres, vocês imaginam o quanto que para nós mulheres indígenas isso ainda é muito mais difícil, né? É muito mais, é uma outra cultura, é uma outra realidade, né? É uma outra localidade que a gente vive que você não consegue nem fazer a denúncia, né? Muitas mulheres não conseguem nem falar, né? Muitas porque realmente não têm acesso, outras que mesmo que têm acesso não conseguem falar um português, né? E aí ela acaba convivendo com essa situação de violência a vida inteira e muitas delas acreditam que é natural, que é porque é assim mesmo, né? E por muito tempo toda essa violência foi colocada para nós como cultura, né? Então determinados povos, né, praticam abuso, violência e isso é colocado como cultura, né? E aos poucos a gente vem quebrando isso, acho que já mudou bastante, já mudou muito, né? Nós temos hoje muitas mulheres que estão assumindo esse lugar de liderança, que estão assumindo muitos papéis para além da aldeia, né? E nós vemos hoje que, inclusive, a maioria das lideranças indígenas que está tanto no nível estadual quanto nacional são mulheres, né? Foram as mulheres indígenas que conseguiram sobressair mais desse lugar ali, né? Ali do seu território. E mesmo com esses avanços, né, a gente ainda tem essa dificuldade de ter dados da violência de gênero, né, da violência, né, contra as mulheres dentro dos territórios. E Mato Grosso do Sul é um estado que tem se apresentado tanto como um estado que já conseguiu mapear e ter dados dessa violência, né, o único no Brasil que conseguiu ter esse dado, né, da violência contra as mulheres indígenas, né. E também está sendo agora o primeiro, né, a discutir, inclusive lá nesse processo de escuta, né, lá do Ministério da Mulher, com esse apoio da ministra Cida, né, a pensar uma casa da mulher indígena. Elas estão demandando uma casa da mulher indígena, né, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, certamente com o apoio aí da nossa deputada, né, estadual, federal, a gente vai conseguir. E para nós será um exemplo, né, também a gente a seguir e começar a adequar as outras casas, né, para receber também as mulheres indígenas. Nós estamos nessa parceria, né, com a Cida, para a gente construir o projeto Mulher Guardiã, que foi copiado, né, assim, foi inspirado, na verdade, né, num projeto lá do Maranhão, né, da Secretaria Estadual das Mulheres, e a gente se inspirou nesse projeto Mulher Guardiã para fazer um projeto nacional,
né? E dentro desse projeto nós queremos, né, discutir também essa adequação das casas da mulher brasileira para receber as mulheres indígenas, né? Porque a gente sabe que mesmo tendo essa casa ali, né, se não tiver esse incentivo, esse apoio, essa adequação para receber essas mulheres, elas não vão conseguir chegar, não vão conseguir ficar nessas casas. Então, lá no Maranhão, a gente já conversou com o governador, ele está totalmente aberto a gente criar esse núcleo dentro da casa, né, para receber as mulheres indígenas. E assim estamos trabalhando para ter, né, esse projeto pronto ainda esse ano, né, para a gente poder começar também, né, a essa transformação que a gente tanto fala, né, que precisa caber todas as pessoas nas políticas públicas, né, essa diversidade de povos no Brasil. Mas a gente, às vezes, né, começa a discutir a política pública, parece que não chega nunca, né? É uma coisa infinita de discussão, porque a própria máquina pública, hoje a gente está dentro, a gente sabe o quanto que emperra e que demora. Às vezes tu começa a fazer hoje, sonhar hoje, para tu ver daqui a 10 anos, 20 anos acontecer, né? Mas a gente espera muito que nós possamos, né, destravar e conseguir ter, né, esse acolhimento para as mulheres indígenas. Bom, gente, né? E aí dizer para vocês que nesse momento que vocês estão aqui para discutir, né, o funcionamento das casas, né, o espaço, o atendimento, vocês podem colaborar muito, né, contribuir muito também para esse aprimoramento das casas para poder receber essa diversidade de mulheres, né? Estamos falando de mulheres indígenas, de mulheres negras, de mulheres da periferia, que dificilmente tem as mulheres quilombolas, né, as mulheres ribeirinhas que vêm, né, estão em todos os lugares que a violência também está muito presente, né? Então é muito importante essa adequação, esse olhar especial para essa diversidade, né? Não podemos mais pensar uma casa com atendimento de forma padronizada ali, né? Apenas um tipo. Nós temos que adequar, né, e pensar de fato, né, todas essas especificidades para que todas se sintam realmente acolhidas, né? E aí, aqui no Ministério também estamos muito à disposição, né, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade realmente, né, de promover essa transformação na nossa sociedade. Acho que nós estamos num ótimo começo, né? Essa mesa aqui, por exemplo, é um retrato que a gente quer do Brasil, né? Mulheres pretas, mulheres indígenas, né? Mulheres aqui de várias cores, de várias formas. Então, esse é o retrato do Brasil que a gente quer, né? Que tenha essa inclusão, essa participação. Porque só assim a gente vai, de fato, viver uma democracia plena, né? Essa que consegue incluir, que consegue contemplar todas essas realidades. Então, é isso, gente. Meu abraço e estamos juntas. Ouviremos agora a fala de encerramento da senhora ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Bom dia. Eu quero saudar minhas companheiras de mesa, a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a secretária executiva do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Cristina Mori, que eu nunca acostumo com esse nome, né, Cristina? Estou acostumada com Kiki, então não tem jeito. E, através dela, queria mandar um abraço para a ministra Esther, né, que juntas a gente tem feito grandes parcerias, né? A presidenta substituta da ENAP, Natália Teles. Prazer ter você aqui, Natália. E mande um abraço para a nossa presidente. Afinal, a ENAP agora tem uma mulher presidente, né? Isso é muito importante. A secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Denise Mota Dal, minha parceira aí de luta, de entraves, né? Como a gente tem entrave.
E a minha parceira, amiga, se posso chamar, né, assessora especial do Ministério da Justiça e coordenadora nacional do Pronácia, Tamires Sampaio. A gente tem muito trecho ainda para caminhar junto, né, Tamires? A gente só está começando. Né? Quero saudar a secretária de Autonomia Econômica e Política de Cuidados da Secretaria, Rosane Silva. Obrigada, Rosane. Eu queria saudar a deputada federal Camila Jara, do meu estado, e através dela já saudar também a deputada estadual Gleice Jane, que está aqui junto com a gente, né, nos prestigiando e ajudando a fazer o debate, porque a deputada é lá de Dourado, Sônia. Então, ela vai nos ajudar muito nessa transição. E a todas as gestoras e coordenadoras, tanto da Casa da Mulher Brasileira, quanto das Secretarias de Política para as Mulheres. Eu queria agora, nesse início, eu vou falar depois? Então, eu só vou fazer a voz. Só vou fazer. Não, vou falar depois. Eu queria só nesse início fazer uma fala de agradecimento. Eu acho que nós precisamos começar com agradecimento a todas vocês que, durante esses 6 anos, estiveram na trincheira das políticas públicas para as mulheres desse país. Que durante 6 anos resistiram quando nada mais era possível. Quando a gente achava que tudo iria se acabar, seja por falta de recursos, por mudança de linha política, por uma série de coisas que não nos cabe aqui, né, falar, mas que efetivamente colocou as políticas para as mulheres em último plano. Então, acho que queria agradecer. Agradecer aquelas que ficaram na Casa da Mulher Brasileira, trabalhando. Eu acompanhei a minha amiga Thay, sei a dor e o sofrimento que foi, assim como conversei com várias pessoas, fui em Curitiba, né? A dor e o sofrimento de tentar manter esse serviço em pleno funcionamento, com a qualidade que era necessária, com atendimento no alto nível, mesmo sem apoio nenhum. Na solidão, da dor de ver uma mulher vítima e de não ter com quem contar e com quem pedir ajuda, em qualquer lugar, porque não tinha. Então, assim, eu quero, então, agradecer vocês terem resistido. Agradecer a força que faz com que a gente possa, nesse momento, Tamires, estar aqui de volta. Nesse momento, poder sentar, nesses 2 dias, para efetivamente pensar novamente aquilo que para nós é fundamental e é estratégico, que é salvar a vida das mulheres. E nós sabemos, eu sei, eu acompanhei, que foi muito mais um trabalho de militância, de envolvimento pessoal de todas as profissionais, seja o apoio psicossocial, seja do Ministério Público, seja do juizado, seja da defensoria, seja do abrigamento, seja da gestão municipal, da gestão estadual, mas era efetivamente um processo muito sofrido e muito doloroso. Então, quero iniciar com esse agradecimento. E junto com o agradecimento, já dizer que o Ministério das Mulheres, desde que nós assumimos em 1º de janeiro, com o apoio do presidente Lula, essa é uma política prioritária de governo. Essa é uma política que nós vamos ter com certeza, porque o presidente já me falou várias vezes, eu quero feminicídio zero. E todas nós que estamos no atendimento, e todas vocês que estão aqui na ponta, fazendo o atendimento, salvando a vida das mulheres, sabe que para nós termos feminicídio zero, tem muitas ações a serem feitas. Nós temos que ter ações de prevenção, nós temos que ter ações de conscientização, de sensibilização. Nós precisamos ter ações, né, de atendimento, de fortalecimento individual, da autonomia política e financeira de cada mulher que passa pelo nosso serviço.
Nós sabemos que nós precisamos transformar essa mulher cidadã, capaz de pensar, porque nós sabemos que por mais que nós podemos fazer, a única pessoa que pode decidir sair da situação da violência é a mulher. Ninguém mais. Ninguém mais, é a mulher. Portanto, esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Para termos feminicídio zero, nós temos que enfrentar a impunidade. Para ter feminicídio zero, nós precisamos enfrentar o ódio. Para ter feminicídio zero, nós precisamos... Estão me dizendo que está baixo aqui. Vocês estão ouvindo aí? Então tá bom. É que eu estou muito rouca, gente, mas muito rouca. Então, assim, para ter feminicídio zero, nós precisamos, então, traçar todos os caminhos que são necessários para que nós possamos, de fato, nesse país, não ter mais feminicídio. E nós sabemos que, em 4 anos do mandato do presidente Lula e da minha estadia no Ministério, dificilmente nós conseguiremos o feminicídio zero. Mas nós sabemos que, se nós colocarmos isso como meta, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. E eu sei e tenho segurança disso porque as casas ficaram abertas nesses 6 anos. Nenhuma casa fechou. E aí quero já agradecer os governadores do Maranhão, né, o ex-governador Flávio Dino, mas mesmo ele sendo ministro, eu sempre falo governador. Ainda bem que ele não briga comigo, né? Governador do Maranhão, que aumentou o número de casas, e o governador Camilo Santana, que também aumentou mais 3 casas da mulher cearense. E nós precisamos reconhecer isso. Então, quando nós deixamos o governo, nós tínhamos 7 casas. Nós estamos retomando com 11 casas. Então, isso é um dado importante e fundamental da resistência que nós tivemos nesse período. Então, eu queria começar agradecendo. Queria também dizer da importância e do papel da Casa da Mulher Brasileira. Porque, a princípio, as pessoas nos chamaram meio de loucas, né, Marcelo? Marcelo é arquiteto. Porque uma maluquice dessa custa caro, tanta gente, né? Como é que vocês vão conseguir colocar Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público, Delegacia, tudo no mesmo lugar e não ter conflitos? Mas nós sabíamos que todas nós juntos temos um único objetivo, que é a questão das mulheres. Não faltou vontade política da nossa parte para que de fato isso acontecesse. Isso tem mostrado a diferença fundamental que a Casa da Mulher Brasileira tem na vida das mulheres. Efetivamente, se você for perceber que ela passa a ser a grande referência no Estado, ela passa a ser o grande debate, o grande precursor de informação, como os nossos repórteres que estão aqui, é lá que eles vão buscar informação, é lá que eles vão buscar os dados, é ali que é a referência do atendimento. Eu tenho andado em alguns estados e as mulheres falam para mim, não, mas eu quero ser atendida lá na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é lá na capital. E é por isso que nós vamos para o interior. É por isso que nós vamos para o interior. As 40 casas, nós queremos fechar todas as capitais e nós vamos para o interior para que todas as mulheres tenham acesso. Não precisem sair do seu município e vir para a capital. Lá elas terão a casa. Então, nessa perspectiva desse papel importante da acolhida, da efetividade, de uma medida protetiva mais rápida que vai sair, da Patrulha Maria da Penha, que está ali. Então, a integração de todos os serviços para garantir a qualidade do atendimento às mulheres é que faz a diferença e que torna ela a grande referência. E que torna ela a grande referência. E passa a ser uma grande estratégia política. E política não é partidária, é política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque é dali que nós podemos ter o Sistema Nacional de Dados de Violência contra as Mulheres. Nós estamos com todos os serviços ali. É dali que nós podemos construir referências políticas de debate, é ali que nós podemos construir outros espaços, outros estudos, outras
possibilidades, efetivamente, da questão da violência e também de outros processos. Então, e por fim, eu queria dizer que ela, apesar de que nós vamos rever, né, Denise, ela é a consolidação da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, ela consolida a política quando a política e a Lei Maria da Penha diz que precisa estar integrado o trabalho da política de assistência social, de segurança pública, de justiça, de educação, né? Então, ela coloca, ela determina qual é o gancho, qual é o papel e a importância estratégica dessa casa. Portanto, nós avançamos nesse sentido. Assim, eu queria dizer do porquê desse encontro. Porque nós tivemos aí 6 anos parado, a primeira casa foi inaugurada em 2015, né? Nós tivemos 6 anos parados, sem encontros, sem reunião, seja de gestoras estaduais, seja de gestoras municipais, seja das próprias coordenadoras da casa, das profissionais da casa. Mas nós precisamos repensar um pouco, avaliar e repensar a partir de uma análise, de uma avaliação do funcionamento dos resultados que estão sendo apresentados. No que nós podemos avançar? Como que nós podemos avançar? E por que nós podemos avançar? E onde nós podemos avançar? Que é fundamental na linha política. Na verdade, nós precisamos restabelecer as diretrizes nacionais de atendimento da Casa da Mulher Brasileira. E é esse um dos grandes objetivos desse encontro, é o pontapé inicial para que nós possamos ter uma diretriz nacional. Nós não tenhamos cada local uma casa isolada, sozinha, né? Não importa se é o prefeito que vai fazer, se o governador vai ampliar, se é o governo federal, mas nós precisamos ter uma linha de atendimento, uma linha da qualidade e da efetividade do resultado enquanto uma política nacional que vai dar conta de respaldar a vida das mulheres e garantir a vocês segurança no atendimento. Seja através de recursos, seja através de apoio, né, mais permanente do Ministério das Mulheres, seja através de vários encontros como esse mais permanente. E nós precisamos também trazer um dado, e aí eu já vou para o encerramento, e por isso eu acho que é importante, nesse momento, a gente estar tratando. Aqui, efetivamente, nós estamos num momento em que uma coisa era a violência contra as mulheres, em 2015, quando nós pensamos a Casa da Mulher Brasileira. Hoje, nós passamos 6 anos de autorização de um governo para a violência contra as mulheres. Nós passamos 6 anos com a autorização e a permanência, né, efetiva de que mulher não é nada. E, portanto, o ódio que foi para a rua, seja porque pela questão da disputa política, seja por causa do partido, ou seja lá por que for, não me cabe aqui analisar, ele foi para dentro de casa e, como consequência, sobrou para nós. Sobrou para nós. A autorização dos estupros, da violência sexual, dada e dita e fomentada em grandes rodas nas redes sociais, em diversos lugares, nos traz um dado cruel, o aumento da violência sexual de meninas e adolescentes. E nós temos alguns violadores dizendo que 13 anos é velha. E diz um cara que tem 60. Ele deve ser muito novo, né? Deve ser muito novo. Mas, efetivamente, você tem a naturalização e a autorização das agressões em todos os níveis, em todos os tipos. Você tem uma rede, que a gente discute a questão dos fake news, mas nós não discutimos como a rede social é cruel para as mulheres. De que forma é que a rede social oprime, viola, degrada. E não é a nossa vida política, não. É a nossa vida pessoal. É o nosso ser mulher.
Então, nós tivemos o aumento da violência sexual, nós temos a questão das redes sociais, e era perseguição só pela rede, agora passa a ser presencialmente, ameaças constantes. Nós vamos ter um aumento da violência política de gênero contra as mulheres que estão nas câmaras de vereadores, que estão nas câmaras estaduais e agora na Câmara Federal. Nós temos a perseguição com as mulheres que são prefeitas, que são governadoras. Portanto, nós temos hoje um país diferente do país que nós tínhamos em 2015. Nós temos violências diferentes do que nós tínhamos em 2015. Portanto, nos cabe a responsabilidade, e é por isso que o Ministério das Mulheres pensou nesse encontro, nos cabe a responsabilidade de analisar todas essas informações, todos esses dados, para que nós possamos traçar rumos para esse país. E eu tenho dito em todos os lugares, daqui a pouco vou falar, né, Denise? Então, que o Ministério das Mulheres, nós tomamos 2 rumos, 2 eixos estratégicos de reconstrução e união do país. O primeiro é a discussão do respeito. Nós precisamos trazer de volta à cena o debate sobre o respeito. O respeito significa não é não. Significa não encoxar no ônibus. Significa não estuprar, não bater, não violentar, não fazer o que faz na rede. O respeito significa não discriminar, não ter preconceito de nenhuma forma. Isso é respeito. É isso que nós precisamos colocar no debate no cenário político nacional. A única coisa que nós queremos é respeito. E vamos lutar para isso. Vamos lutar muito. Porque nós, mulheres, merecemos. Bom, então nós vamos construir, nós vamos lutar contra a misoginia, que é o ódio que está estabelecido nesse país contra as mulheres. Nós temos que dizer para a população, as mulheres que vão lá na Casa da Mulher Brasileira, tem que saber que o que ela está sofrendo é causa e raiz é no ódio estabelecido e autorizado nesses últimos anos contra as mulheres. É ódio. Vocês recebem as mulheres, vocês sabem como vocês recebiam elas antes, como recebem agora. Vocês acompanham os casos de feminicídio. Vocês sabem como elas morriam antes e como elas morrem agora. Eu não preciso falar. Para essa plenária, eu não preciso. Todas vocês sabem. Então, nós precisamos enfrentar isso. E nós precisamos dizer que esse é o problema. Nós não vamos aceitar e nós não vamos tolerar misoginia e ódio contra as mulheres. E o segundo eixo é a igualdade. Não é possível a gente construir um país com respeito sem igualdade. E a gente vai começar implantando a lei da igualdade salarial. Vai ser um grande desafio, mas nós vamos implantar. Nós temos 4 anos para a gente fazer isso, né? Mas nós vamos implantar, nós vamos estabelecer as diretrizes, as normativas, como é que a gente vai construir, como é que a gente vai consolidar as negociações, porque não é só a lei da igualdade salarial. Junto com ela, ela traz outros debates, que é o debate da igualdade, a questão da discussão da política de cuidados. Como é que nós vamos discutir a política de cuidado? Como é que nós vamos discutir, né, como é que nós vamos ter política pública para a mulher ter mais liberdade de trabalhar, mas também como é que nós vamos discutir com os nossos homens a divisão sexual do trabalho dentro de casa. Nós precisamos fazer isso. Esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Nós precisamos discutir a igualdade a partir de parâmetros de reorganização das empresas. Nós precisamos ter um novo parâmetro organizacional das empresas. Quando eu falo empresa, eu estou falando inclusive o governo, os governos, para que, de fato, possibilite as condições das mulheres, não só ter salário igual, mas ter ascensão profissional. Porque senão nós vamos continuar, daqui a pouco a gente continua com o mesmo problema, porque os homens vão continuar tendo ascensão profissional e as mulheres não. Então nós precisamos organizar o país
para garantir salário igual, trabalho igual, e nós precisamos organizar o país, as empresas e as instituições para garantir a questão da ascensão profissional das mulheres, se elas assim o quiserem. Nós temos um trabalho árduo para discutir a questão de igualdade e a questão de respeito. Mas nós não podemos parar só por aí, porque nós sabemos quem são as nossas mulheres. Elas também precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Nós precisamos discutir inclusão digital. Porque nos 6 anos eu só via lá, principalmente na pandemia, OBO online, medida protetiva online. Aí eu pergunto, quantas mulheres têm acesso à internet? Quantas mulheres sabem fazer o boletim de ocorrência ou pedir a medida protetiva online? Quantas? Das que nós atendemos. É por isso que a gente teve que... As casas não fecharam. As casas não fecharam. Exatamente por isso. Mesmo tendo todos os mecanismos criados a partir da pandemia, as mulheres não tiveram acesso. Nós precisamos garantir acesso. Nós precisamos garantir informação. Porque se ela sabe que tem a lei que protege ela, que ela sabe como é que tem que ser, ela sabe onde é que está a proteção, ela vai procurar. Mas a gente acha que fazer campanha 30 segundos no jornal de grande repercussão nacional é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos comunicar 24 horas com as mulheres. Então, nós precisamos permitir a elas... Eu estou sem meu celular, me empresta o seu, Sônia. Ter acesso aqui, ó. Elas poderem acessar as informações na internet, tanto quanto nós. Então, assim, é isso que eu queria trazer hoje como os desafios e as questões que estão colocadas para que a gente pense toda a política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas principalmente como é que nós vamos trabalhar efetivamente os atendimentos às casas da mulher brasileira, que hoje já estão funcionando, e aí eu coloco a Casa da Mulher Brasileira, mas as cearenses e as maranhenses se incluam, tá? Né? Efetivamente, então, assim, para que a gente possa efetivamente ter uma diretriz sólida, forte, que ninguém nunca mais ouse acabar, segurar ou diminuir os recursos. E aí nós vamos, já mandando mensagem para o Congresso Nacional, nós vamos falar com a bancada feminina, nós vamos pedir sim recurso para que a gente possa implementar a nossa política. Mas nós queremos muito mais que tudo que a gente faça se transforme em legislação para que ninguém nunca mais termine com o que a gente está construindo nesse país. Muito obrigada. Você acompanhou a abertura do primeiro Encontro Nacional das Casas da Mulher Brasileira, promovido pelo Ministério das Mulheres. O evento busca fortalecer a troca de experiências entre as coordenações e gestores das 7 casas em funcionamento no país. Os debates vão apoiar a atualização de protocolos de atendimento às mulheres. Continue com a programação do canal Gov. Para mais informações sobre o governo federal, siga nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até a próxima.